Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 33 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. E para hoje eu escolhi aqui uma questão do Enem de 2013, um pouco antigo eu sei, mas que trata de Química Inorgânica e ela exige que a gente conheça um pouco sobre nomenclatura na Química Inorgânica e também sobre as próprias funções inorgânicas, como sais, ácidos, bases e óxidos. Então vamos lá. Um breve resumo aqui, antes da gente fazer a questão, vou fazer um breve resumo da química inorgânica e falar um pouco da nomenclatura de compostos inorgânicos. Então, pessoal, as quatro principais funções da química inorgânica são os ácidos, as bases, ou hidróxidos, os óxidos e os sais. Os ácidos são aquelas substâncias que liberam H+ no meio. Então, você tem um exemplo aqui, H2SO4, HCl, HBr, por aí vai. Os hidróxidos são substâncias que liberam OH- no meio, então você tem NaOH, CaOH2, o próprio amônia. Você tem os óxidos, então você tem CO2, NO2, SO2 e também os óxidos com metais, por exemplo, o óxido de cálcio, óxido de sódio, são substâncias formadas na união de oxigênio e mais alguma coisa. E você tem os sais, que são produtos na neutralização de um ácido por uma base. Então você tem o NaCl, o K2SO4, o CaCl2 e por aí vai. Então, esses sais, para essa questão, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, olhando para um sal, olhando para um ácido, olhando para uma base, determinar o caráter básico ou ácido de um sal ou a força de um ácido de uma base. Então, por exemplo, os sais, dentro dos sais existem os sais neutros, os sais de caráter ácidos e os sais de caráter básico. Os sais neutros são aqueles formados por um ácido mais uma base de mesma força. Ou seja, quando você mistura um ácido com uma base forte, os dois se neutralizam e esse sal ele é neutro, ele não tem nem caráter básico nem caráter ácido. Então, um exemplo é o NaCl. Você tem do NaCl, ele veio da junção do NaOH com o HCl, que são ambos base e ácidos fortes. Quando isso acontece, se forma o NaCl mais água. Sais ácidos acontecem quando a força do ácido é maior do que a da base. Então, um ácido forte mais uma base fraca. E o sal básico ocorre quando você tem um ácido fraco reagindo com uma base forte. Além disso, a gente precisa conhecer quem são os ácidos fortes e quem são as bases fortes. Quem são os ácidos fracos, quem são as bases fracas. Então, no hall dos ácidos fortes, a gente tem os hidrácidos, que são HBr, HCl, HF e HI, são ácidos fortes. E os oxigenoácidos, os ácidos que têm oxigênio, que têm o número de oxigênios muito superior ao número de hidrogênios. Por exemplo, o H2SO4 é um ácido forte. O HNO3 é um ácido forte. Agora, em um oxiácido em que o número de oxigênios é próximo do número de hidrogênios, por exemplo, no ácido carbônico, ele é fraco.
Então, isso determina a força de um ácido. Para a gente olhar a força de um ácido, basta olhar para a diferença entre o número de hidrogênios e oxigênios. Se for 2 ou mais, ele é forte. Se for 1 ou menos, é fraco. Já as bases mais fortes são as bases da coluna 1A. Então, NaOH é forte, KOH é forte, LiOH é forte. Já as bases da coluna 2, KCaOH2, MgOH2, são bases médias, e bases de metais de transição, né, das colunas 3 em diante, são fracos. A gente tem que conhecer essas relações de forças de ácidos e bases e sabendo a estrutura do sal, saber que ácido e que base o formou. E, além disso, a gente precisa conhecer também um pouco de nomenclatura. Então, a nomenclatura inorgânica ela segue as seguintes regras. É bom a gente conhecer a nomenclatura dos principais ânions presentes na química inorgânica. Tá? E quais são eles? Bom, são aqueles carinhas da coluna 7A, então o F- é um ânion comum, Cl-, Br-, I-, além do S2-, que é o enxofre que está debaixo do oxigênio, da coluna 6. Todos esses caras aqui, ó, esses ânions, têm terminação eto. Então a gente tem aqui o fluoreto, o cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e por aí vai. Outros ânions bem comuns aqui são os ânions oxigenados, que é o nosso copo, que tem as seguintes cargas: -1, -2, -2, -3. E a nomenclatura desses ânions termina com ato. Então aqui a gente tem o nitrato, o sulfato, o carbonato e o fosfato. Esses são os principais ânions, os ânions mais comuns da química inorgânica. E lembrando, só dessas duas regrinhas aqui a gente já consegue dar nome para várias e várias espécies. Então, os sem oxigênios, terminação eto, com oxigênio, terminação ato. Então, pessoal, vamos dar uma lida na questão, ver o que ela está querendo e tentar resolvê-la com isso que a gente aprendeu aqui agora. A formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginodas, conhecidas como drenagem ácida de minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus, a pirita sofre reação, de acordo com a equação química, essa daí. Então, tem a pirita, mais oxigênio, mais água, dando Fe2SO4, 3, e H2SO4. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o quê? Então, primeiro, qual que é o problema ambiental aqui presente? Olha, desse resíduo aqui, né, ele está falando que a pirita forma uma solução ácida ferruginosa ou drenagem ácida de minas. Então, o problema ambiental aqui é a formação, para se obter o ferro, né, quando ele oxida, desse cara aqui, que é o ácido sulfúrico. Que, se a gente perceber, ele tem 2 hidrogênios, 4 oxigênios. Então, ele é considerado um ácido forte. Então, a gente tem aqui um ácido forte. Esse é o problema ambiental, a liberação de um ácido forte. Para corrigir, né, esse problema ambiental, a gente tem que neutralizar esse ácido forte. Para neutralizar esse ácido, a gente precisa
de uma substância que tem caráter básico. Por quê? Porque ácidos são neutralizados por base para a formação de sais. Então, a substância que a gente escolher para tratar esse ambiente, né, ela tem que ser uma substância que vai neutralizar o ácido. E quem faz isso? Substância que tem caráter básico. Então, a gente está procurando aqui delas qual que tem o caráter básico. Essa é a pergunta. E aí a gente vai analisar uma por uma. Vamos pegar o sulfeto de sódio. Quem é o sulfeto de sódio? Ó, sulfeto é esse cara aqui, né? É o S2- juntando com o sódio. O sódio é o Na+. Então, o sulfeto de sódio é o Na2S. Esse é o sulfeto de sódio. Eu preciso de 2 Na porque o NOx do S é menos 2. Bom, essa substância é uma substância básica, ácida, neutra. Vamos pensar aqui. O sulfeto de sódio é um sal. Ele tem um cátion, que é o Na+, e um ânion, que é o S2-. De onde vieram esses cátions e esse ânion? Se ele é um sal, ele veio de uma... Ele pode, né, você pode pensar na neutralização de um ácido por uma base. Quem é a base, então, que deu origem ao Na2S? Sempre, pessoal, o cátion do meu sal veio da base e o ânion do meu sal veio do ácido. Então, a gente tem que pensar aqui, ó, em que base que contém Na e em que ácido que contém o S. Quem são essas bases e esses ácidos? NaOH é a minha base e o ácido é o H2S. Bom, agora a gente tem que analisar a força desses ácidos. NaOH, como é uma base da coluna 1, é uma base forte. H2S também é um ácido forte, porque é um ácido dessa categoria aqui, ó, ácido sem oxigênio. Então, se você junta uma base forte com um ácido forte, a neutralização é completa. E esse sal aqui, ó, o Na2S, o sulfeto de sódio, ele é neutro. Então, ele não serve para tratar o meu resíduo ácido, porque ele não vai neutralizar o ácido. Então, essa alternativa não é. Vamos pensar agora no cloreto de amônio. Cloreto, Cl-, amônio é o NH4+. O cloreto de amônio é um sal de fórmula NH4Cl. E quem foram a base e o ácido que o formaram? Lembrando, o cátion vem sempre da base. Então, a base foi o NH4OH, hidróxido de amônio. E o ácido Cl foi o HCl. Vamos analisar agora a força dessas duas substâncias. O HCl é um ácido forte. De novo, não tem oxigênio, tende a ser forte. O NH4OH é uma base relativamente fraca. Tá? Ela não é tão forte quanto um NaOH da vida. Então, se você junta um ácido forte com uma base média ou fraca, esse sal aqui ele tem caráter ácido. Se ele tem caráter ácido, ele não funciona para neutralizar um ácido. Então, isso aqui também não pode ser. Aí a gente tem agora a opção do dióxido de enxofre. Quem é o dióxido de enxofre? Ó, o dióxido significa 2 oxigênios. De enxofre. Enxofre é S. Então é o SO2. Esse é o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um óxido. E dentre os óxidos, a gente tem dois tipos. A gente tem os óxidos formados por ametais, como o CO2, o SO2, NO2. E a gente tem os óxidos formados por metais. Por exemplo, o Na2O e o CaO.
A principal diferença aqui é que os óxidos formados por ametais tendem a ser óxidos ácidos. Por quê? Porque quando você borbulhar CO2, SO2, NO2 em água, você tende a formar o oxiácido correspondente. Então, por exemplo, quando você joga lá no meio CO2 em água, a tendência é que você vai formar o H2CO3, que é um ácido. E, em contrapartida, os óxidos metálicos, quando borbulhados em água, tendem a formar bases. Então, por exemplo, se você borbulhar o Na2O em água, a tendência é que ele forme o NaOH. Então, óxidos formados por metais são básicos, tendem a ser básicos, e óxidos formados por ametais tendem a ser ácidos. O SO2 é um óxido formado por ametal. Então, quando eu borbulhar ele em água, ele vai formar o H2SO4, que é ácido. E aí não funciona para a gente, né? A gente quer neutralizar ácido, então esse também não pode ser uma boa ideia. E nem o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, como a gente já viu, borbulhado em água, vai dar um ácido também, que é o que a gente não quer. A gente quer uma substância de caráter básico. Só sobrou, então, o carbonato de cálcio. Carbonato está aqui. Ele tem esse ânion, CO3, 2-, e o cálcio é o cátion, Ca, 2-. Logo, eu preciso só de um cálcio para estabilizar o carbonato, eu fico com o CaCO3. Esse é o carbonato de cálcio. Vamos analisar aqui quem foi a base que formou ele e quem foi o ácido que formou ele. A base doa o cátion, então eu tenho o CaOH2. Essa foi a base que formou ele. O ácido doa o ânion, que é o ácido formado por CO3. O ácido que tem o carbonato como ânion é o ácido carbônico, H2CO3. A gente analisando a força aqui, a gente vê o número de oxigênios menos hidrogênios dá 1. Então, ele é um ácido fraco. E o CaOH, como é uma base da coluna 2, ela é uma base média para forte. Se você mistura uma base forte ou média e um ácido fraco, você tem um sal de caráter básico. Esse sal de caráter básico é capaz de neutralizar o ácido. E aí é essa substância que você tem que escolher para corrigir esse problema do excesso de acidez. Uma substância de caráter básico, essa é a nossa resposta. É isso que a gente estava procurando. Então, pessoal, essa é uma questão que tem um enunciado pequeno e parece ser simples, mas ela dá bastante trabalho. A gente tem que conhecer nomenclatura, tem que conhecer as reações inorgânicas, principalmente a reação de neutralização, e ainda saber analisar a força ou o caráter ácido e básico de um sal a partir do seu ácido e base que o formaram. Então, é uma questão bem complexa, apesar de pequena. Tá certo? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E amanhã tem mais. Até! Tchau, tchau!